Olá para você que me assiste, quero desejar um forte abraço, né? Estamos começando o ano e eu pretendo fazer uma análise nesse vídeo do primeiro conto, né, de uma sequência longa de contos de um ilustre autor, Honoré de Balzac. A Comédia Humana. Só para vocês terem uma noção, esse aqui é o volume 1, né, da coleção, que tem mais de 20 livros, né, desses aqui. E a história é curiosa porque eu sempre ouvi falar de Honoré de Balzac e nunca tinha tido a oportunidade de sentar com calma para lê-lo. E, obviamente, né, vendo que se tratava de uma obra muito vasta, eu não quis arriscar, eu comprei pelo Kindle, né? Eu comecei a ler pelo Kindle e lá no Kindle eu peguei justamente o número 1, né? da coleção da Comédia Humana. E esse número 1 ele começa com a vida de Balzac, né? Contada pelo Paulo Ronay, né? Um intelectual brasileiro. E é interessantíssimo, né? Eu não cheguei a ler inteira a vida, porque eu me senti um pouco incomodado com a ideia de conhecer com mais profundidade a vida do autor sem ter lido a obra, né? À medida em que eu ia lendo a vida dele, eu ia ficando mais curioso em relação à obra, né? Eu já estava muito curioso. Então, quando cheguei mais ou menos na metade dessa parte da vida do Balzac, eu pulei e fui finalmente de ansiedade para começar a ler e cheguei no primeiro conto, né? No primeiro livro, né? Dessa coleção imensa, vastíssima, chamada Comédia Humana, né, do Honoré de Balzac. E aí, lendo pelo Kindle, eu li o primeiro conto, que é o que nós vamos tratar hoje aqui, né, o Chaque-Pelot, né, eu vou pedir muitas desculpas aí pelas minhas péssimas pronúncias, eu não sei falar francês, então... E eu li o Chaque-Pelot e em seguida li o Baile de Siux, né. E quando eu estava terminando o Baile de Siux, eu já estava incrivelmente impressionado, né? Eu estava muito impressionado com a qualidade da obra, das duas obras, tanto do Chaque-Pelot quanto do Baile de Siux. E antes de chegar no terceiro conto, que inclusive é o conto que nesse momento eu me encontro lendo, que é A Memória de Duas Jovens Esposas, né? Antes de chegar nesse conto, eu já não me contive e fui providenciar a compra do livro físico, né? E aí eu tive que morrer numa grana, porque não é barato. Eu comprei os 4 primeiros volumes, né? Tamanha a empolgação com que eu fiquei me deparando com essa obra. E de fato, né? Bom, gosto é uma coisa muito subjetiva. Há comentários antes de cada conto, né? E o comentário que foi feito em relação ao Chaque-Pelot era de que o Balzac ainda não havia amadurecido, desenvolvido completamente seu estilo. E o que me deixou mais impressionado, porque eu fiquei, ao terminar de ler o Chaque-Pelot, eu fiquei boquiaberto. Eu achei uma obra perfeita e irretocável. E, no entanto, o crítico dizia que ele ainda não estava amadurecido. Eu falei, poxa, eu quero ver quando ele estiver, né? Quero ver se esse cara já é assim, não amadurecido, né? E... De fato, assim, é muito subjetivo, porque quando eu cheguei agora no Memória de Duas Esposas, ao contrário, já é para os comentários da obra, né, já é uma obra mais bem acabada, vamos dizer assim, por parte do comentarista. E, no entanto, para mim, no meu entendimento, é uma obra que, apesar de eu ter que reconhecer inúmeras qualidades na Memória de Duas Jovens Esposas, é uma obra que, para mim, me despertou menos paixão, né, pelo resultado final, né, do que os dois primeiros contos. Né. Essa Memória de Duas Jovens Esposas, sobretudo, é muito elogiável pela capacidade do Balzac de incorporar a mentalidade feminina nos seus minúcias, no uso da linguagem, nas vivências que ele passa. Simplesmente inacreditável que um homem possa ter escrito aquilo, né, porque são vivências. Você percebe claramente que são vivências íntimas, vivências que só uma mulher poderia ter sentido, da maneira como ele descreve, com tanta riqueza de detalhes, inclusive no que diz respeito à própria maternidade, né? E, no entanto, ele desenvolve brilhantemente bem essas ideias, né? Mesmo assim, considero
na minha análise pessoal, uma obra ainda menos interessante, né, do que as duas primeiras que eu li até agora, né? A que eu vou tratar hoje, Jacques Pelot, inclusive, já foi, de certa forma, conexamente abordada num vídeo do ano passado, referente ao abismo cultural, onde eu comparei justamente esse conto, Jacques Pelot, com uma obra do Godard, né? do cineasta Jean-Luc Godard, do aclamado filme Acossado, né? E uma obra do cineasta Woody Allen, que é alguém que eu gosto muito, né? Woody Allen, no filme Trapaceiros, né? Ali eu estava falando, basicamente, o tema central que estava sendo o fio condutor do vídeo foi o abismo cultural, né? E, de certa forma, não deixa de ser o grande tema aqui do Jacques Pelot, questão do abismo cultural. Se eu fosse assim apropriar mais ele ao tema do conto, né? Eu diria que se você tem a construção de uma paixão enquanto ilusão, né? O quanto a paixão pode ser uma ilusão quando referente à fusão de duas almas que vivem em dimensões tão díspares, né? Você tem dois personagens, né? O jovem aristocrata que é artista, pintor, né? O Theodore, e a jovenzinha filha de um comerciante de sucesso, né? Esse comerciante é da família do Guilherme, né? Guilherme. Ela é a Augustine, a irmã mais nova, inclusive. São duas filhas, né? A Augustina e a Virgínia. E a Virgínia é a mais velha. O pai, né? O senhor Guilherme, gostaria, como era a tradição da época, né? Que gostaria que a filha mais velha casasse primeiro, claro, né? E o título Jacques Pelot na verdade faz uma alusão a um mau gosto, vamos dizer assim, o que já revela aí a disparidade de dimensões em que vive mergulhados, né? O mundo aristocrático envolvido com artes e o mundo mais pragmático do comércio, né? Da família Guilherme. Né? O que seria aí o Jacques Pelot? Seria um gato, né? Um desenho que há na fachada da casa onde eles moram, residem no sobrado lá de cima e embaixo praticam um comércio, né? Que é referência no bairro, né? Da onde eles projetou, o senhor Guilherme se projetou como um sucesso comercial, né? Enriqueceu. Né? Mas na fachada havia, digamos, uma obra de arte de mau gosto, né? Um gato com uma raquete jogando tênis, vamos dizer assim, né? Jogando uma bola, jogando uma pelota, né? Como se fala em espanhol, né? Pelota. E obviamente que para um senso artístico mais apurado, essa imagem é uma imagem de extremo mau gosto para ser colocada numa obra, numa pintura, ou quem dirá mesmo numa fachada, né, de casa. No entanto, o que a paixão não faz, né? A jovem aristocrata Theodore de Somerville, né? Muito empolgado e apaixonado pela jovem filha do senhor Guilherme, a Augustina, a filha mais nova, que ficava à janela. Ele muito apaixonado por ela, digamos, passou por cima dos seus escrúpulos artísticos e viu beleza onde teoricamente não havia, né, que é a própria figura do gato lá jogando bola, né, e ele pintou um quadro onde incluía, obviamente, não apenas a fachada com essa figura esdrúxula, né, do gato jogando bola, como, sobretudo, a beleza maravilhosa da jovem por quem ele se apaixonou, né. E a partir desse quadro, dessa pintura que ele fez, né, e veja, ele ia lá constantemente às tardes para apreciar a jovem Augustina, né, isso despertou, digamos, uma certa suspeita na família, né, de ter aquele jovem desconhecido, estranho, indo à distância, sempre estar ali vendo, observando a casa deles. Eles foram se sentindo incomodados, mas a história é muito bem construída, desenvolvida, né, não vou ficar aqui indo nas minúcias. Recomendo muito que você leia essa obra, porque é uma delícia filosófica mesmo, sob o prisma filosófico dessa discrepância enorme que é o abismo cultural
que a época do Balzac, toda a obra do Balzac, ela é muito pautada num período pós-revolucionário, né, em que digamos, as barreiras políticas que mantinham a aristocracia distanciada da sociedade foram caindo por terra, e muitos membros da mais alta burguesia, como símbolo expoente aí, né, nesse conto o Sr. Guillaume, muitos desses burgueses emergentes foram adquirindo títulos de nobreza e se imiscuindo junto à alta sociedade francesa da época. E com isso, se criou todo tipo de conflito cultural, né, e divisões de mundo, né. Talvez essa obra seja justamente um prognóstico muito bem colocado para a época. Um prognóstico não, uma descrição mesmo, né, do que era a época do Balzac, essa mistura, né, de riqueza emergente com a velha aristocracia, né. E o Theodore vai simbolizar esse espírito aristocrático inclinado, afeito às artes, né, de forma sublime. Porém, veja, a imagem de Augustine, que ele idolatrava, venerava diariamente à tarde, que foi motivo de paixão, inclusive de ele pedi-la em casamento, né, e ter todo, digamos, um transtorno junto à família Guillaume, pois eles sabiam que havia uma discrepância de mundos, né, de vivências. Apesar disso, o casamento acabou se efetivando e a desilusão acontecendo não por impedimento externo, não porque o pai, Sr. Guillaume, se opôs ao casamento, como seria aí uma espécie de Romeu e Julieta, né? Não, nada disso. O que aconteceu foi a própria dissolução da ilusão, uma vez que o Theodore se dá conta dessa diferença de mundos em que vivia ele mesmo e a sua esposa. Então você tem uma tragédia, de certa forma, uma profunda tragédia, quando você percebe que existe ali uma paixão genuína entre dois personagens, né, entre dois jovens casados, né, onde poderia-se dizer tem tudo para quem observa os fenômenos apenas exteriormente, né, teria tudo para ser um absoluto sucesso o casamento, pois ali havia paixão genuína, e no entanto é um terrível fracasso, justamente porque o Theodore não consegue, por mais que a esposa dele permaneça apaixonadíssima por ele, e ele no começo muito apaixonado pela esposa, ele não consegue vê-la como uma companheira de mundo, né? Ele percebe que essa barreira, que parecia ser uma barreira apenas política, né, é na verdade uma barreira cultural. Então o mundo deles está extremamente distanciado, e por mais que haja uma emergência econômica por parte da família Guillaume, né, e que essa emergência econômica inclusive legitima aí que haja esse miscuir-se junto à alta sociedade por parte da alta burguesia, isso não foi suficiente para quem deseja uma fusão de almas, né, vamos dizer assim. E aqui com aspas, né, o Theodore não pode negar a evidência de uma verdade cruel. Sua mulher não era sensível à poesia, não vivia na esfera dele, não o acompanhava em todos os seus caprichos, nas suas improvisações, nas suas alegrias, nas suas dores, né? Então ela não tinha, digamos, o gosto, a sofisticação para perceber a beleza que ele percebia por ser um artista e por ser um aristocrata, né, e por usar o seu tradicional ócio em direção ao aperfeiçoamento dessas nuances, né, temperamentais e de gosto. No entanto, ele estava casado com ela, então ele passou a se ver sufocado, aprisionado. O que era antes a realização máxima de uma paixão passou a se tornar uma prisão, né? Então uma tragédia, né, vamos dizer assim. Trágico você ler isso com uma riqueza de detalhes, com a escrita maravilhosa, de peso, impactante do Balzac, né? E aí basicamente o que ocorre é que se cai na situação estapafúrdia de ele estar casado com uma lindíssima jovem de uma burguesia emergente e, no entanto, preferir, digamos, traí-la, né? Cair em adultério com uma senhora velha,
aristocrática, né, de quem não se poderia esperar, já que não teria os mesmos atributos físicos que a sua própria esposa, né, mas ela tinha o gosto e o requinte e a sofisticação que ele esperava para uma fusão de almas. Então, praticamente, ele vive um casamento de aparências de quem não se poderia esperar, já que ele casou por legítima, sem nenhuma pressão exterior, ao contrário, por uma legítima paixão, né? E claro que a história não é só essa, tem detalhes em personagens que estão ali, personagens satélites dessa obra. Você tem a questão, por exemplo, da irmã mais velha ter sido preterida, né, em relação ao casamento com o nobre aristocrata da família Somerville, né, e ela acaba, digamos, herdando o pretendente para casamento, que era um dos funcionários do Sr. Guilherme, né, e ela casa com esse que era um homem que trabalhava para o Sr. Guilherme e que era apaixonado pela irmã mais nova também, que era uma jovem certamente com atributos físicos mais chamativos, né, mais interessantes sobre o prisma masculino, sobre a ótica masculina. No entanto, ele acabou também caindo num casamento insípido. Veja que tragédia, né? Os dois casamentos insípidos por conta de uma paixão equivocada, né? Uma paixão equivocada. Então, a irmã também, a irmã mais velha, acaba caindo num casamento insípido com esse pretendente funcionário do Sr. Guilherme, né? E o curioso é algo que também vai acontecer no conto Memórias de Duas Jovens Esposas, em que o Balzac vai comparar, né, duas possíveis tragédias do homem, né, a paixão realizada com a paixão não realizada. Então, ele vai ter ali a tragédia da paixão realizada entre o aristocrata, pintor, né, artista Theodore com a Augustina, a irmã mais nova, né, a paixão realizada mostrando a desilusão por estar em mundos completamente diferentes, e a tragédia do casamento de conveniência, sem nenhuma paixão, né, insípido, que pelo menos nesse primeiro conto é mostrado até, de certa forma, como vantajoso em relação à paixão realizada, né, pois mesmo sem paixão eles viviam lá aquela vidinha bovina, né, onde nada demais acontecia, no casamento da irmã mais velha com o funcionário. E por vezes, né, a irmã mais nova, Augustina, chega a se pegar, veja que coisa, né, alguém que realizou uma paixão chega a se pegar com uma certa, não diria inveja, mas não teria uma palavra aqui, não me ocorre uma palavra, mas se veria, digamos, prejudicada pela fortuna, né, quando comparada em relação ao tipo de relação que vivia a irmã, pois mesmo que no caso dela, no caso da Augustina, ela vivesse altos e baixos, né, por mais que ela tivesse esses momentos altos, teve a paixão realizada, um casamento vocacionado, né, por mais que isso tivesse acontecido, nesse momento de baixa, de terrível baixa, de desilusão, onde o marido dela adulterava o casamento com uma aristocrata mais velha e, enfim, o casamento dela falido, né, ela via pelo menos o nada como algo melhor do que a dor, né, e o nada que representava o nada sentimental da irmã mais velha casada por conveniência com o funcionário do pai, né, a Virgínia é casada com esse funcionário, num casamento de aparências, num casamento, eu diria, de uma vida instrumental, né, basicamente trabalhar, né, trabalhar, procriar, cercar, defender, comer, você vive de forma instrumental, sem nenhum propósito, apenas existir, manter-se existindo. Então ali não tinha grandes oscilações de emoção, mas para quem está num momento de terrível crise dessas oscilações da paixão, a ótica de Augustina, vendo a vida monótona, o casamento monótono da irmã mais velha, né, a Virgínia, né, era uma ótica de quem havia, digamos, levado desvantagem na fortuna, né, em relação ao acaso, né, o destino, para onde o destino levou cada uma. Então, diria uma obra de grande densidade filosófica,
muito interessante e vale a pena ser lido. Talvez valha a pena até ser relido, né? Eu penso mais na frente, quem sabe eu tenha a coragem de tentar reler se houver tempo, né? Porque sem dúvida uma coleção muito vasta, né? E o que mais que eu poderia dizer aqui, né? Que eu me lembre assim da obra. A Augustina, a preocupação dos pais também é muito bem desenhada, né? A visão mais pragmática, comercial do pai, em contraposição, e o medo que ele tinha de jogar a filha numa dimensão onde era para ele uma dimensão para ele desconhecida, completamente desconhecida, de uma aristocracia de família, né? Enfim, todo esse medo da mãe, sobretudo a mãe, né? O pai também, o pai muito envolvido. Um momento interessante que eles mostram da vida familiar dessa família burguesa é a parte da contabilidade. Eu achei um barato, porque eu já tive essa experiência aqui em casa de estar envolvido em contabilidades familiares. Me identifiquei muito, né? Nessa parte. Eu me identifiquei muito também com a parte do artista, porque também já tenho um pouco essa vocação artística. Então eu consegui me identificar tanto com a família burguesa quanto com a aristocracia. Eu me identifiquei com os dois lados de forma... Eu achei muito interessante as sutilezas, como o Balzac consegue saber sutilezas, né, da vida cotidiana de mundos tão diferentes, né? Parece que o Balzac viveu, sei lá, umas 5.000 vidas para poder escrever, entrar na alma de cada personagem e saber essas sutilezas. Isso é que é realmente muito impressionante na obra do Balzac. E um momento, diria, tenso, esdrúxulo, tenso na obra, é o momento em que a jovem Augustine, muito depreciada por saber que o marido não nutria por ela mais a mesma emoção que no começo da relação, e já ter, digamos, dar um certo crédito aos boatos correntes nos círculos sociais de que o marido estava traindo ela com essa senhora mais idosa, aristocrática, né? Ela vai buscar aconselhamento com a própria mulher, né? Da aristocracia, né? Esse é um momento, eu diria, muito delicado na obra, né? Em que ela vai, digamos, visitar a condessa. Eu não me lembro agora exatamente o nome dessa personagem mais velha e que mantinha um caso com o Theodore, né? Mas é um momento... Aliás, o Balzac tem essa capacidade na escrita dele de a gente estar lendo, a gente meio que se sentir contra a parede, né? Assim, a gente fica com a mão suada, a gente fica nervoso. E particularmente eu fiquei nervoso nesse momento, né? Porque que situação tensa, né? Porque ela vai pedir o aconselhamento, ela ciente de que, na verdade, aquela mulher era a mulher mais velha e mais, digamos, vivida, com mais experiência e mais cascuda, mais malandra, né? Com mais maldades, vamos dizer assim, com mais capacidade de viver ali no meio da alta sociedade, com toda aquele traquejo necessário para se viver entre cobras, né? E mesmo assim ela vai lá inocentemente, porque ela é uma menina inocente e pura, é uma característica dada a Augustina ao longo da obra, ela inocentemente vai lá pedir aconselhamento com a sua algoz, né? Ela vai lá pedir esse aconselhamento e nessa hora o leitor realmente treme, né? Porque não se sabe o que pode acontecer. E é fantástico, sem dúvida, é um dos momentos fantásticos dessa obra, deliciosa, uma obra deliciosa de grande profundidade e acredito que valha muito para a gente refletir sobre diferenças. As pessoas falam muito... eu detesto tocar na mesma tecla aqui no canal, né? Mas eu percebo que há uma visão muito materialista em relação às diferenças, né? Se pensa muito em diferenças no sentido materialista, no sentido econômico, né? As diferenças. E, no entanto, eu acredito, de verdade, que as maiores diferenças não decorram da materialidade, mas, sobretudo, da cultura.
né, da capacidade de, sobretudo dessa capacidade de se deleitar, de apreciar o imaterial, de contemplar a arte. Uma pessoa pode ter muita riqueza, muito dinheiro. Aliás, esse era o tema, inclusive, do Abismo Cultural, quando eu fiz referência ao filme Trapaceiros, né, do Woody Allen, porque era justamente isso que acontecia, né, com o personagem. Né, ele tem muito dinheiro, mas ele não tem sofisticação, ele não tem ele não conhece, está alheio a essa dimensão onde você consegue riquezas únicas, maravilhosas, com praticamente dinheiro nenhum. Né, e essa diferença, sim, é uma diferença muito abissal, porque a diferença financeira, ela por mais incômoda que ela possa ser para algumas pessoas, ela é uma diferença que pode ser superada em algum momento por mais dedicação enfim, de quem está numa condição de desvantagem, mais sorte, enfim. A fortuna joga para todos os lados, enfim. Não se sabe, né? Mas ela, em alguma medida, eu sinto que ela é mais superável. Inclusive, veja, é possível que um burguês muito bem sucedido case com muito sucesso, né? Eu digo um burguês no sentido, digamos, um homem entretido exclusivamente sob a ótica comercial e que esteja totalmente avesso à dimensão artística. Vamos botar assim, a dimensão cultural. Né? Vamos botar. Então, um homem inculto e rico. Pronto, de maneira muito simples. Um homem inculto e rico, ele ainda consegue casar e viver relativamente bem com uma mulher inculta. Mas um homem, por mais pobre que seja e que tenha cultura, ele não consegue viver com uma mulher inculta. Então, eu sei que muita gente pode estar dizendo, mas isso você está falando, você está generalizando, né? Estou generalizando. Bom, talvez eu esteja generalizando, sim. Talvez não haja defesa para essa crítica. Mas eu falo por vivência, né? Por minha própria vivência e pelo que eu percebo também de outras pessoas. Né? Eu fui alguém na minha vida que tive a oportunidade de me relacionar pessoalmente, né, com uma mulher muito mais rica que eu, uma mulher muito mais pobre que eu, e com uma mulher mais ou menos na mesma faixa de renda que eu. E percebo que a dimensão econômica ela tem uma repercussão infinitamente menor do que a dimensão cultural, né, sociocultural. Existem, claro, várias barreiras que separam as pessoas, não são só essas. Você pode citar, por exemplo, também a questão da geração, né, diferença de idade. O livro, em particular, vai tocar justamente nessa questão do distanciamento de esferas no sentido cultural. Né? E eu acredito que essa contradição que surgiu, sobretudo ao tempo do Balzac, porque era extremamente contraditório você ter uma aristocracia extremamente culta, porém empobrecida economicamente, tendo que conviver, a encontrar alguma forma harmônica de conviver com uma burguesia emergente extremamente enriquecida, porém inculta. Né? Eu acredito que o Balzac soube tocar perfeitamente bem no ponto essencial, eu diria no ponto nevrálgico das relações humanas, né? Talvez na maior barreira que exista entre duas almas, que é justamente essa distância cultural, sociocultural entre as pessoas. Essa sim me parece ser muito mais difícil de ser transposta e por isso mesmo acredito que seria muito interessante que de alguma forma a sociedade trabalhasse para reduzir essas distâncias e não dar tanto foco às distâncias econômicas, mas focalizar mais na distância cultural. Essa sim seria, na minha visão, o que me parece mais essencial, né, para harmonizar a sociedade. É isso, gente, não vou me estender muito mais. Recomendo a leitura dessa obra, não preciso nem dizer. Ímpar, maravilhosa. Espero que tenha gostado do vídeo. Um abração. Até a próxima.
Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar! Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima!